Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre o livro Senhora de José de Alencar. Então, se você está curioso para saber um pouco mais sobre a história e a minha opinião sobre ela, vem comigo e sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, gente. Deixa eu dar algumas informações para vocês. O livro se chama Senhora. Ele é de José de Alencar. Ele é um clássico da nossa literatura brasileira e um romance, né? Um romance brasileiro. Ele está classificado como um romance brasileiro. Ele foi publicado no ano de 1875. 1875. Essa edição, que é da LPM, é de 1997 e a minha é a reimpressão que foi feita em 2018, tá bom? Ele tem 272 páginas, essa minha edição é a edição Pocket, aqui ó, pra vocês verem, é pequenininho, aqui comparando com a palma da minha mão, é um palmo mais ou menos esse tamanho, do palmo da minha mão. Ele é pequenininho, um livro pocket mesmo. E eu dei 5 estrelas pra ele, gente. Eu amei esse livro, mas antes de contar mais sobre o porquê de ter amado tanto essa história, vamos a um breve resumo. Ele vai contar a história da Aurélia, que é uma jovem órfã. Ela tá estreando ali na sociedade carioca, nesse período histórico aqui em que a história se passa. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro, então era onde a sociedade estava com mais peso, as pessoas estavam ali, ainda mais porque o Rio de Janeiro era o centro de tudo, né? Então as pessoas viviam ali, as pessoas mais influentes viviam no Rio de Janeiro, era uma cidade, já era uma cidade muito importante, ainda mais por ser capital do Império. E era onde o imperador vivia, então onde as pessoas circulavam, né? E a Aurélia, ela tá estreando ali na sociedade, ela acabou de fazer 18 anos, se eu não me engano, na história ela tá com 18 anos, ela é jovem, mas porém ela é órfã, né? Então ela vive ali sob a tutoria de um tio, que era o irmão da mãe dela, e também tem uma dama de companhia. E a Aurélia, ela vai para os bailes e ela é muito bem versada. As pessoas logo se apaixonam por essa mulher que é um tanto misteriosa também. E ela é a mais bonita, ela é linda, a Aurélia. Então todo mundo tem louvores, dizem louvores à sua beleza, e ela é cercada de pretendentes. Só que ela, até o momento, não decide se casar com ninguém, né? E ela já tá ali na fase em que já tava dando para casar, e iria ser uma decisão pura e simplesmente dela, né? Cercada de pretendentes, mas ela não escolhia nenhum. Até que chega um momento em que ela escolhe o pretendente para casar, que não era bem exatamente um dos que estavam ali cercando ela, que queriam casar com ela inicialmente, né? Ela vai e escolhe dentro de um esquema muito bem elaborado com quem ela iria se casar. E o escolhido é o Fernando. O Fernando também é um jovem que ele circula ali na alta sociedade, ele tem a aparência de ser um jovem riquinho, mas não é bem assim. Ele tem a alta estirpe, né? Ele tem todos os traços e todo o jeito de alta sociedade, só que não é bem a realidade dele, né? A família dele é uma família que tá pobre, ele é o chefe da família porque o pai é falecido e é responsável por cuidar da mãe e das irmãs. Só que elas fazem de tudo para ele ter uma vida de aparência e a aparência ali de ser um jovem rico, coisa que ele não é. Ele, na verdade, é um jovem que trabalha numa repartição pública e ele tem pretensões políticas. Só que ele não tá tendo muito sucesso nessa área, não. E a verdade é que para ele, o melhor seria ter um bom casamento com uma jovem rica. E um casamento de conveniência que ia trazer novamente um certo ganho para a família dele, né? E ele estava noivo de uma outra moça que tinha um dote bem grande, bem considerável, até que chega a Aurélia e através do tio dela, numa trama aí bem elaborada, decide que ele seria o noivo dela e que eles iriam se casar e ponto final. E é o que acontece, eles vão e se casam. Só que quando eles se casam, no dia na noite de núpcias deles, a Aurélia revela toda a trama dela. Aí a gente vai entender o que aconteceu com a Aurélia e Fernando. Eles já se conheciam, eles tinham um passado em comum e a Aurélia, na verdade, está usando esse casamento
com o objetivo de fazer a sua pequena vingança contra ele. Pois é, meus caros, eu não vou entrar em detalhes o que aconteceu nessa época, o que fez a Aurélia ter tanto desprezo pelo Fernando, mas ainda assim fazer com que ele se tornasse o marido dela. É complicado, né? A cabeça da mulher é complicado, mas é o que ela faz, ela vai e decide que o jeito dela se vingar dele é fazendo com que ele se casasse com ela, e o que ele imaginou que ele fosse viver uma vida feliz de casado, não é bem assim. O casamento deles é totalmente de aparência e eles vão viver ali entre trancos e barrancos durante bastante tempo. É uma situação muito delicada dentro de casa, dentro da casa dele, gente. Mas ainda assim é uma trama de muito, muito bem elaborada, né? E aí eu vou entrar agora na parte da minha opinião, porque eu não quero dar muitos detalhes sobre a história, não. Ela não é comprida, não é um livro grande, é um livro curto, dá para se ler muito rapidamente, mas vamos adentrar agora na minha opinião. Eu conheci a história de Senhora através de, há muito tempo atrás, numa novela que a Record fez, que ela juntou 3 livros do José de Alencar. E dentre um desses livros estava a Senhora, né? Eu lembro que na novela a personagem principal era loira. A Aurélia, na verdade, é morena. O cabelo dela é escuro. E é muito bem frisado isso na história, né? O fato dos cabelos dela serem escuros, a pele alva e não sei mais o que. Então foi a primeira distinção aí que eu já notei daquela Aurélia que eu via na novela, né? E aquilo ali me fascinou. Quando foi uns anos depois, eu acabei achando esse livro, essa edição Pocket, foi na livraria, na Leitura, aqui perto da minha casa, num bairro próximo aqui da minha casa. Eu acabei comprando, que também não estava caro. E nesse ano passado eu decidi começar a ler, porque eu coloquei ele no desafio dos 12 livros para 2020. E, gente, o que me surpreendeu mais nesse livro? Primeiro, a gente fica assim meio... As minhas lembranças de clássicos brasileiros são da época do colégio e eu li um pouco na faculdade também. Nas matérias no colégio em literatura e na faculdade eu tive aulas de literatura brasileira, literatura em geral, mas tive literatura brasileira e também reli alguns livros que eu já tinha lido no colégio e na faculdade. Mas existe certo, pelo menos para mim, falando de mim mesma, um certo distanciamento da literatura clássica brasileira, porque a gente tem aquela sensação de que vão ser livros difíceis. Não só da literatura clássica brasileira, mas da literatura clássica em geral. As palavras vão ser mais difíceis, tudo vai ser um pouco mais complicado de se ler e compreender. Então existia um certo distanciamento ali para mim. E qual foi minha surpresa quando eu comecei a ler Senhora? Era uma história que já me interessava? Sim, porque eu já tinha conhecimento pela novela. Mas quando eu fui começar a ler e entender melhor toda a trama, eu achei assim de uma inteligência e muito boa mesmo, gente. Primeiro que ele começa dizendo que essa história, o autor, né, a pessoa que está escrevendo, diz que não foi uma história inventada da cabeça dele. Ele ouviu essa história em algum lugar, contaram para ele, e aí ele só estava reescrevendo de acordo com aquilo que ele tinha ouvido. Então ele diz assim, ó, essa história é baseada em fatos reais, tá bom, gente? Alguém na alta sociedade aqui que nos rodeia fez uma trama de vingança contra o próprio marido, né? Que é o que a Aurélia faz. Ela trama uma vingança contra o próprio marido e a vingança dela é que ele estaria preso a ela de qualquer jeito, independente do que ele fizesse, ele seria dela, ele pertenceria a ela. Sendo que no passado não tão distante ele tinha rejeitado por conta de dinheiro, né? E aí ela se aproveita dessa nova fase da vida dela para trazer esse homem para ela. E ela e eles vivem ali num pé de guerra dentro daquela casa que você fica com o coração na mão, porque você sente, o autor consegue traduzir pra gente que eles se gostam, que existe amor, que existe carinho ali, mas tá faltando o respeito. Falta o respeito e falta a confiança nos sentimentos um do outro.
O que vai acontecer pra frente, aí vocês vão ter que ler e descobrir. Mas esse livro nada mais é do que um clichê de casamento de conveniência. E também de vingança, uma história de amor e vingança. O casamento de conveniência era muito comum naquela época em todo mundo. O Brasil não era diferente, as pessoas se casavam por arranjos, não era muito estranho. Você descobriu um amor dentro daquele relacionamento que era uma novidade e em alguns casos davam certo. Os casamentos duravam e independente de qualquer coisa. Mas aqui eles viviam assim numa relação muito delicada e é muito tenso. Mas ainda assim, é isso que nos faz querer continuar a ler o livro. Ele te prende. Eu comecei a ler, a fazer a leitura, eu falei assim, eu vou ler uns 5 capítulos por dia ou menos, era alguma coisa assim. Que eu tinha me colocado uma meta de que eu iria terminar esse livro em alguns dias. Passou, acho que eu consegui fazer isso no primeiro dia, consegui fazer isso no segundo dia, no terceiro eu não consegui mais largar o livro, eu queria terminar. E eu fui até o final, larguei todas as outras leituras e fui lendo até o final, porque a história é muito fluida. A história vai se desenvolvendo e os personagens têm muitas camadas. Ele começa mostrando essa parte da Aurélia já rica, poderosa e tudo que ela trama para fazer o casamento. Mostra o casamento, depois ele vai voltar no passado para nós entendermos o que levou aquele casal até ali e depois ele vai seguir em frente depois que eles já estão casados, até a resolução da questão deles, se eles vão continuar juntos ou não. Eu confesso que no final eu fiquei com o coração na mão mesmo, porque vai desenvolvendo ali para um lado que eu, meu Deus, e agora? Não tem solução para isso. E o final, assim, foi muito, muito bom mesmo. Eu fiquei muito satisfeita. Outra coisa que eu preciso falar é que esse livro ele se passa no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, então se passa basicamente no centro do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem o hábito de chamar o centro de cidade, né? É o centro da cidade. Então a gente fala assim: ah, se você vai para o centro do Rio, você diz que vai para a cidade. É um hábito. Eu não sei de onde é que vem, gente, mas é algo que a gente fala aqui. E desde que eu voltei a morar no Rio, virou um hábito pra mim também. Então já é normal. A gente fala assim: ah, eu vou descer pra cidade, ou eu vou subir pra tal lugar. É assim que a gente fala aqui no Rio de Janeiro. Então se passa ali no centro da cidade do Rio e tem vários locais que ele vai citando no livro e que eu fui identificando porque são locais que eu conheço, que eu já passei. E se você mora no Rio de Janeiro e já teve a oportunidade de ir lá no centro, se você já visitou, já turistou aqui pelo Rio e você já teve essa oportunidade de estar ali na cidade, de estar ali no centro, você vai reconhecer, vai entender o que eu estou falando, por quê? Porque muitos pontos aqui do Rio de Janeiro se mantêm como locais históricos, então tem muita coisa, principalmente as igrejas e prédios antigos que você facilmente consegue identificar como casas e locais onde as pessoas trabalhavam. O Rio de Janeiro é muito rico culturalmente e historicamente. Eu lembro que no período do pré-vestibular, muito tempo atrás, lá em 2009, quando eu fazia pré-vestibular, nós fomos fazer um dos nossos professores levou a gente para fazer uma aula de campo, né? E a gente foi para o centro da cidade e lá a gente começou a visitar vários pontos históricos e a gente foi conhecendo, né, mais sobre a nossa cidade e esses pontos históricos que existem aqui no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é fascinante, gente. É fascinante historicamente. É mais do que... a história do Rio de Janeiro é muito bacana, é muito bonita e é muito boa de conhecer. Durante o período da faculdade também tive a oportunidade de fazer outras aulas de campo e conhecer mais sobre a história do Rio, não só sobre o centro do Rio, como a Baixada Fluminense, que era onde eu estudava. Então, a história do Rio de Janeiro é muito rica mesmo, ainda mais por ter sido capital do Império, né? Ter sido capital do Brasil durante muito tempo. Então a gente tem muita história aí que é bem bacana e os prédios se conservam. Então quando eu fui lendo, ele vai falar da Rua do Ouvidor, aí ele vai falar do bairro das Laranjeiras, que era onde a Aurélia morava, e vai citando outros bairros e locais onde eu já passei. Então, sabe quando você lê um romance de época e a autora cita o Hyde Park, lá em Londres?
Quando ele citava alguma coisa do Rio de Janeiro, eu me colocava naquele local, porque para mim era muito fácil de reconhecer. E isso foi algo que me encantou, porque era o meu país, né? O meu estado, a minha cidade. Então eu poderia identificar com muito mais tranquilidade aquele local. Fora que ele narra muito bem, né? Ele narra como é que era a sociedade daquela época. E eu gostei muito disso, né? E eu acho que uma das coisas mais legais de você ler um romance brasileiro é isso, é você poder identificar locais do seu país. Não é locais de outro país, de você viajar para outro país, que é bacana também. Eu leio muita coisa estrangeira, mas a vantagem de você ler um livro nacional é essa, você reconhecer detalhes do seu país. E aqui o José de Alencar, ele é amante do Brasil, né? A verdade era essa, ele amava o Brasil demais e ele vem trazendo esse retrato da sociedade carioca, da sociedade brasileira carioca aqui do Rio de Janeiro. E eu amei esse livro, gente, de verdade. Esse para mim foi um dos pontos altos de reconhecer a minha cidade aqui no livro. Foi um dos pontos altos, mas toda a trama de Aurélia e o romance com o Fernando é genial. Fica aqui a minha indicação, leiam sem medo nenhum. Eu indico muito essa minha edição da LPM. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho, que ele já está revisado ortograficamente, de acordo com a nova ordem da ortografia. Então foi muito bom. E a Aurélia é bem assim, ó, como tá nessa capinha aqui, desse jeito que ela é descrita. E eu gostei muito desse livro, gente. Fica a minha indicação. Quando vocês tiverem a oportunidade, deem uma chance para a senhora. Fora de obrigações de colégio, de faculdade, vestibular, etc e tal. Leiam simplesmente para vocês apreciarem um bom clássico da literatura nacional, certo? Fica aqui a minha indicação e muito obrigada a vocês que me acompanharam até o final desse vídeo. Lembrando que se você não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho e no sininho ativa as notificações. Se quiser deixar um comentário, deixa aí pra mim, que eu vou adorar responder. E em breve eu tô de volta. E esse livro, ó, o link da resenha escrita vai estar aqui, que vai estar saindo simultaneamente com esse vídeo, tá bom? Então você pode ir lá no blog, nos visitar e nos conhecer melhor por lá também, tá bom, gente? O link de onde você pode comprar também vai estar aqui. Compre pelo link, você ajuda o canal, você ajuda o blog a crescer cada vez mais. Um beijo pra vocês e em breve eu tô de volta. Tchau, tchau!